Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do EduDay aqui no Palco Learning. A nossa sessão hoje é sobre como proteger as nossas crianças com a tecnologia. É com muito gosto que me sento nesta conversa com a Lara Próspero e o meu nome, Susana Felício. Vou pedir então à Lara para se apresentar aqui num minuto, só para podermos dar aqui o melhor enquadramento de quem é que somos e porque é que estamos aqui. Olá, o meu nome é Lara Próspero, trabalho na Microsoft há cerca de 10 anos. A tecnologia faz parte da minha vida e as crianças também, porque sou mãe de 3 crianças. Eu lidero uma equipa global na área do Learning e Development, portanto, todos estes temas relacionados com a tecnologia, crianças, aprendizagem, são muito caros. E daí o desafio lançado de conversar com a Susana, que também trabalha nesta área, foi como é que vamos fazer isto em tão pouquinho tempo? Temos imensa coisa para partilhar, não é, Susana? Exatamente, obrigada, Lara. Em todo o meu lado, temos mesmo muitas coisas em comum. Eu também sou mãe, mas sou de 3 filhas, são um bocadinho mais novos que são um bocadinho mais novas que os da Lara, e é também por isso um dos principais motivos, pelos quais eu continuo a gostar tanto daquilo que faço dentro da Microsoft. Eu trabalho, na Microsoft na região da Western Europe, portanto, eu estou diariamente a lidar com 12 geografias diferentes da Western Europe, trabalho na área de educação aqui com uma vertente muito de skills, ou seja, das competências, e aqui o meu papel é tornar muito fácil a forma de se utilizar a tecnologia Microsoft em contexto de sala de aula, em contexto de ensino, em contexto de universidade, numa abordagem à preparação para o mundo do trabalho. Ou seja, não é só capacitar os estudantes, mas toda a camada que antecede os estudantes, ou seja, preparar as escolas, preparar a comunidade educativa, preparar os diretores de escolas, preparar a própria comunidade de professores, para então poderem passar aos alunos a melhor forma de aprenderem, e se a tecnologia estiver incluída, então será sempre uma mais-valia, porque será a realidade que vão encarar no seu futuro profissional. Nós desenhamos aqui 3 perguntas para levar esta conversa, e eu começaria aqui pela primeira, que tem um pouco a ver com como é que a tecnologia em casa pode ser utilizada sem colocar as crianças ou os jovens em risco. Claro, o que quando tu ouves esta pergunta, o que é que te lembras de mencionar aí da tua experiência? Olha, a minha primeira reação é que a tecnologia em casa hoje em dia é uma inevitabilidade. Portanto, é inevitável as crianças e os jovens terem acesso a tablets, terem acesso a televisões Android, terem acesso a todos os dispositivos que conseguimos imaginar. E eu não vejo de todo que isso seja uma coisa má, desde que devidamente controlada e vigiada, monitorizada pelos adultos. As minhas crianças têm, desde muito cedo, até porque a Microsoft fez parte da vida deles desde muito cedo, têm dispositivos, e uma das nossas preocupações há 10 anos atrás era precisamente como os controlar, como monitorizar, porque havia muito aquela necessidade de estarmos em cima do acontecimento. Não vejas isto, não vejas aquilo. 10 anos passados, a tecnologia evoluiu de uma forma que hoje em dia não é que os pais possam fazer outsourcing dessa monitorização, mas efetivamente existe um conjunto de mecanismos e dispositivos em muitíssimas, variadíssimas plataformas, seja através da Microsoft, seja através de alguns competidores. O Microsoft Family Safety, que nos permite controlar tempos de utilização e o que é que as nossas crianças e jovens veem, controles parentais, até nos canais de televisão, porque quando nós pensamos sempre a tecnologia como a tecnologia são os telemóveis, os tablets e os computadores. Não, hoje em dia as televisões estão ligadas à internet, não é? E eles veem YouTubes na internet. Portanto, Microsoft Family Safety, da Google o Family Link também é uma coisa que está cá instalada em casa, e nós não temos nenhum pejo em nossa casa em ter as múltiplas plataformas e os múltiplos serviços, porque aquilo que eu me tenho percebido ao longo dos anos enquanto mãe é que cada um destes serviços tem um propósito diferente, e muitas vezes é a conjunção de todos, até quando tens diferentes faixas etárias. Portanto, eu tenho já uns pré-adolescentes e ainda um que é uma criança. Então, consoante as necessidades, eu vou adaptando a tecnologia, e cabe-nos a nós, enquanto pais, fazê-lo e ajudar outros pais a fazê-lo. Nem todos os pais estão literados tecnologicamente para fazer isto. Portanto, a partilha de experiências com outros pais e outros educadores também é super importante.
Exatamente, eu aí pegava em 2 pontos que tu disseste, e as minhas são mais novas, portanto eu vejo isto num Uhum. prisma em que eu não lhes posso pôr um telemóvel com um número de contacto associado, não é, para poder, quando elas vão a algum lado, poder de alguma forma acompanhar ou monitorizar se está tudo bem, mas à minha escala, aqui há uns tempos eu descobri que existiam relógios que dava para pôr um cartão de telefone lá dentro, e então o que é que aquilo me trouxe, não é, porque ainda por cima dá para ver a location onde eles estão. E Exatamente. aqui se calhar há uma lógica de então, mas a miúda não pode ir brincar e estás a controlar. Mas há outro propósito que é permitir que se ela tiver a necessidade de me chamar ou de enviar uma mensagem ou um alerta, ela própria cria essa autonomia e perceba que, agarrada ao pulso dela, pode ter de facto um dispositivo de segurança, que de alguma forma pode prevenir, que ela esteja em risco, não é? Claro que há várias formas de usar aquele telefone, dá para jogar, é preciso é cá está, quando nós temos um device na mão, um dispositivo, sabermos qual é a melhor forma de os educar para a utilização e nós próprios sabermos, o que é que temos que lhes ensinar e de que forma é que devemos criar barreiras. Ela não pode usar, por exemplo, o relógio em contexto de escola, não pode ter sempre aquilo ligado e aquilo tem uma parametrização de durante o período da aula não está ligado, ou seja, ela olha para o relógio e tem só mesmo o relógio a funcionar, não tem acesso a nada daquilo que o relógio permite fazer. Bate ali às 5 horas, se eu sentir necessidade, porque a escola dela é muito difícil dela vir parar à porta, e então eu ligo-lhe a dizer, Maria, estou a caminho, e ela então está bem, mas já vou a caminho do portão. E, ou seja, eu acabo por tornar aquilo em benefício daquilo que é o nosso tempo para às vezes gerirmos 3 crianças, não é? Com outro tópico também gostaria de levar, que é a forma como nós podemos, quando dizemos outros pais, também dizemos outras pessoas que estão em contacto com as crianças, nomeadamente os avós. É muito fácil entregar um dispositivo, um tablet aberto para as mãos de uma criança, mas depois se calhar temos que ser nós, ao pouco e pouco, ir transmitindo aos avós, olha, cria na tua conta, cria os canais que ela de facto pode ver, para que ela quando abra o YouTube ou outra plataforma, não esteja exposta àquilo que a plataforma lhe quer dar, mas àquilo que nós escolhemos para ela ver. E portanto, nós conseguimos de facto criar as condições certas para que os miúdos possam ver. E isto não tem que ser sem permitir que eles explorem. Eles devem explorar, mas da mesma forma como nós não deixamos uma criança de 3 anos atravessar a estrada sozinha, também devemos ter esta noção de que com um tablet nas mãos sozinha é quase tão arriscado como se fosse atravessar a estrada sem mãos, está bem? Portanto, é muito importante nós termos esta noção de que o que vamos dar para a mão da criança, temos que ter o cuidado de nós conhecermos o que é que está ali e de que forma é que podemos monitorizar isso. Exatamente, Lara, estamos muitíssimo alinhadas. Sabes que eu Ah, gostei muito da metáfora do atravessar a estrada, porque nós muitas vezes pensamos na tecnologia como algo que é exterior, à criança, e não é. A tecnologia hoje em dia faz parte do ecossistema em que as crianças e nós todos vivemos, e portanto, da mesma maneira que nós tínhamos no passado tínhamos a vizinhança, a família, hoje em dia temos que acrescentar mais um eixo, que é o eixo da tecnologia. E olha, o tempo passa a correr e eu gostava de ouvir a tua opinião, porque é inevitável falarmos da tecnologia e da pandemia, não é? exato. Como é que a tecnologia, no teu caso particular, com 3 meninas pequeninas em casa durante confinamentos, como é que a tecnologia te ajudou, neste Olha, contexto? a tecnologia ajudou. Eu tenho aqui 2 casos, e ver se não me emociono, porque a pandemia ainda está aqui muito viva em nós, não é? Apesar de felizmente não ter tido nenhum caso próximo, mas o facto de repente estarmos todos em casa e termos que proporcionar um contexto social e um contexto de rotinas às crianças também foi algo desafiante cá em casa. E eu lembro-me aqui de 2 episódios concretos. Nós não tivemos muita dificuldade em proporcionar tecnologia à Maria, felizmente. Ela até tinha um segundo ecrã que não tinha que estar a interagir com teclas, era perfeitamente autónoma nas aulas, mas eu percebi que ela, o gosto maior que ela teve foi, ela descobriu como é que conseguia ficar, depois da aula ter terminado, ela acabava por criar ali, ela era das últimas a desligar a sessão, e então percebeu que se ficasse depois da aula da professora terminar, ela podia estar com os colegas e foi giríssimo porque ela acabou por fazer atividades
com os colegas, como nós hoje em dia fazemos, não é? Que ligamos via WhatsApp ou outra forma qualquer e mantemos essa ligação a familiares nossos que estão longe, eventualmente, e ela conseguiu replicar isso com os colegas de escola porque não os via efetivamente e porque não houve iniciativas para criar estes contextos de socialização e até porque nós, quando entramos o ano passado em pandemia, eu falo por mim, eu não conhecia os pais dos colegas dos meus filhos, não é? E portanto eu tive que me sujeitar àquilo que existia e deixar que ela explorasse. Essa foi uma das questões, foi ela esperar pelo fim da aula para poder criar contexto de socialização com os colegas. E outra foi uma das minhas mais pequeninas, a de 5 anos, que me pedia instantemente, oh mãe, faz por favor uma chamada com uma das minhas amigas, e eu dizia, pronto, então vai, vou combinar com a mãe dela, está tudo certo. E é impressionante como a única coisa que ela quis, nós criámos a sessão para elas falarem, e elas estiveram unicamente a desenhar, a olhar uma para a outra. Elas não estavam a falar uma com a outra, elas tinham o computador aberto e elas estavam a desenhar e eu perguntava, então mas não conversas? Não mãe, eu só quero a companhia da minha amiga. Ou seja, foi-lhes removido de tal maneira tudo aquilo a que eles estavam habituados e acessos, que a única coisa que ela queria era estar a ver a amiga e estar a interagir, mas só em silêncio. Era o silêncio das duas. E isto é profundamente. Leva-nos a uma profunda reflexão. Como é que a tecnologia pode ser usada de uma forma tão pedagógica e do contexto social que eles tanto precisam? Portanto, esta foi a minha experiência, inesquecível. É muito curioso porque eu também tenho algumas histórias doces da pandemia e uma das coisas que senti foi precisamente que num contexto tão complexo, a tecnologia efetivamente usada da forma certa ajudou. E eu tenho o Samuel é da mesma idade que a tua Maria, portanto, começou o primeiro ano em confinamento e com tecnologia, e estava toda a gente muito assustada, o que é que vai acontecer à criança, como é que vai aprender a ler e tal. E eu digo isto, o meu filho está numa escola pública, portanto, fazendo aqui também o disclaimer que não é de nenhum grupo de super protegidos, está numa escola pública, uma turma com 26 crianças, e fizeram o primeiro ano o ano passado, parcialmente confinados, e as 26 crianças, ao fim do ano letivo, portanto, conseguiram acabar o programa 15 dias antes do término do ano escolar e todas as crianças da turma liam, que é um objetivo digno. Isto porque houve um empenho brutal da professora em utilizar as tecnologias que tinham ao seu dispor. Por acaso utilizava o Teams como plataforma, mas mais do que a plataforma em si, foi o facto dela se predispor a aprender a utilizar e a tirar todo o partido da plataforma. Portanto, eu tive muito mais acesso à informação do meu filho no primeiro ano, enquanto ele estava em confinamento em casa, do que tenho agora, por exemplo. Porque agora já não tenho tanta informação, apesar da professora ainda continuar a utilizar a plataforma para comunicar com os pais. Mas guardo com muito carinho, mas com muito reconhecimento, que quando há vontade, quando há empenho, quando há o ímpeto de eu quero continuar a fazer, não interessa em que condições, porque as crianças efetivamente não podem, o tempo não pode parar para elas, as coisas conseguem-se e a tecnologia pode ajudar. É curioso o que referiste do ficarem a fazer companhia, porque eu às vezes questionava-me aqui em casa quantos é que eu cá tinha, porque eles são só 3, mas às vezes eu tinha a sensação que cada um estava no seu quarto, de headphones, porque isso foi uma coisa que fizemos, portanto todos nós tivemos que comprar headphones com noise cancelling, o que conduziu a histórias muito engraçadas, porque falamos uns com os outros e não nos ouvimos, não é? Portanto, também eu acho que é muito importante, quando a tecnologia passa a fazer efetivamente parte das nossas vidas, vê-la como uma coisa tão normal que conseguimos fazer piadas à volta disso, não é? Ou então chamares um dos teus filhos e a única forma que tens é mandares-lhe uma mensagem e dizer importas-te de vir para a mesa, pronto, coisas deste género. Isto não tem mal nenhum, é uma extensão de nós, é uma forma de nós colaborarmos, é uma enquanto família também, e de trazer
ou de retirar o peso de que a tecnologia tem que ser muito pesada. E eu queria só que me dissesses, Susana, porque tu estás muito por dentro, muito mais por dentro disso do que eu, o tema dos champions nas escolas. Temos Olha, aqui então, ainda o uns que é que eu minutinhos. dizia aqui? Eu acho que é importante nós compreendermos os champions, ou seja, as escolas, professores e pais que têm um growth mindset. O que é que eles podem fazer para lidar com esta geração que já nasce com a tecnologia, não é? Ou seja, não tiveram que aprender a tecnologia, eles já nascem com a tecnologia. E do lado da Microsoft, para além destes dois grandes áreas que nós já falámos, do Microsoft Family Safety, que acaba por ser relativamente ágil, de vocês acederem, criarem o vosso perfil, qualquer computador que tenham em casa, que possam configurar com contas parentais, é útil porque têm acesso a um reporte, a um relatório daquilo que é o consumo que a criança ou o jovem está a fazer, dos programas que acede, do tempo que está a fazer o quê, vocês conseguem também ensiná-lo que a partir de certa hora se calhar não é benéfico estar ao computador, etc. O Family Link já falámos, mas em contexto se calhar de escola, a Microsoft tem, eu vou-te chamar uma suite de clickable demos, ou seja, de aceder àquilo que são as ferramentas que a Microsoft tem para a educação, seja o Microsoft Teams, seja o próprio Office 365 para gerir o que entra dos e-mails e afins, e outros programas dentro do Office 365, tudo o que nós podemos usar em contexto de escola e que nestas clickable demos nós conseguimos como professores, pais, mesmo os IT para o admins, conseguem perceber como é que funciona, porque têm uma demonstração guiada para perceber quais é que são os campos que aquilo contempla e como é que podem expor as crianças àquilo e como é que podem ajudar as crianças no dia a dia. Ou seja, se a escola trouxer a tecnologia para dentro de casa, não vão ser os pais a dizer, epá, não estou farto de tecnologia, ao contrário, vão sentar ao lado dos filhos e vão perceber como é que cada um dos botões do Teams funciona para poder ajudar. E aqueles que vocês não descobrirem, eles vão-vos ensinar. A minha filha troca backgrounds em qualquer tipo de plataforma que ela use. E há alguns eu nem sei mexer. E portanto ela é que descobre, mãe, vou mudar aqui o meu background, está bem? E eu nem sei onde é que ela mexeu. Portanto, a mensagem final é, o primeiro ponto é, não tenham medo da tecnologia. Como qualquer outra ferramenta, a tecnologia pode ajudar. Tem que ser vigiada, tem que ser controlada, mas muitas vezes é o deixar fluir, e tu disseste aí uma coisa que eu acho que é fundamental, que é nós aprendermos com eles. Porque o nosso objetivo, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto adultos conscientes, é nós não queremos continuar a formar operários fabris, nós queremos que os adultos da amanhã sejam pessoas com capacidade de pensamento, com discernimento, com capacidade, com curiosidade, que é uma coisa que hoje em dia muitas vezes é retirada, essa curiosidade. Vamos aprender isto, está bem, mas porquê é que eu não posso aprender outra coisa qualquer? E a tecnologia pode efetivamente contribuir para trabalharmos essas competências de curiosidade, autonomia, de pensamento crítico, de resolução de problemas. Portanto, não deixem as vossas crianças, não considerem a tecnologia um bicho-papão, pelo contrário, e aprendam com elas, sempre que possível, não é? É exatamente isso. Obrigada, Lara. Gostei muito. Obrigada, Susana. Tudo correu bem. Obrigada. Obrigada.